Bom dia, segunda série. Vamos fazer a correção do trabalho do Rean. Número 1. A figura abaixo apresenta um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus. Então, aqui você tem um ângulo de 40 graus. Então, o avião decolou formando um ângulo de 40 graus. E percorreu em linha reta 8.000 metros. Então, aqui 8.000 metros. Nessa situação, qual a altura que se encontrava o avião ao percorrer essa distância? Aí te dá o seno, cosseno e a tangente de 40. Então, você quer a altura. Você quer o lado oposto ao ângulo, você tem a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Então, cateto oposto com hipotenusa é o quê? O seno. Então, seno de 40 é igual a H dividido, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. H dividido por 8.000. O seno de 40 é 0,64, que o enunciado deu, que é igual a H dividido por 8.000. Então, a altura, H vezes 1, H, 0,64 vezes 8.000, ou seja, 5.120 metros. Número 2. A Rua Tenório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas. Então, a Tenório Quadros e a Teófilo Silva cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. Então, aqui no cruzamento, um ângulo de 30 graus. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva. Então, aqui, Avenida Teófilo Silva, que o posto está a 4.000 metros do citado cruzamento. Então, aqui está o posto, aqui 4.000 metros de distância do cruzamento. Sabendo que o percurso do posto Estrela do Sul até a Rua Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus, então, aqui do posto à Rua Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus do posto até a Rua Tenório Quadros. No ponto de encontro do posto com a Rua Teófilo Silva, determine em quilômetros a distância entre o posto de gasolina Estrela do Sul e a Rua Tenório Quadros. Então, o meu valor desconhecido é esse aqui. Agora, nós temos o que? O ângulo de 30 graus, nós queremos saber o cateto oposto, nós temos o cateto adjacente, porque a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, nós queremos o cateto oposto, temos o adjacente. Cateto oposto com adjacente é tangente. Tangente de 30, que é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. X dividido por 4.000. A tangente de 30 é raiz de 3 dividido por 3, que é igual a x dividido por 4.000. 3 vezes x, 3x. Raiz 4.000 vezes raiz quadrada de 3. Então, o meu x vai ser 4.000 vezes raiz quadrada de 3. O 3 que está multiplicando passou dividindo, multiplicando por 1,7, dividindo por 3 dá 2,3 quilômetros. A distância, então, do posto à Avenida Tenório Quadros. Número 3. Dados dois lados de um terreno de forma triangular, medem 15 metros e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus. Então, aqui o ângulo de 60 graus, conforme a figura abaixo. O comprimento do muro necessário para cercar o terreno em metros é. Para você calcular o comprimento necessário para cercar o terreno, você vai ter que somar esses 10 mais os 15, mais esse outro lado que você não tem. Esse triângulo não é um triângulo retângulo, então você vai utilizar a lei do seno ou do cosseno. Como aqui você tem a medida de dois lados, você vai utilizar, e falta só a do terceiro lado, a lei do cosseno. A lei do cosseno é o lado que é oposto ao ângulo que você tem, ao quadrado. Então, x ao quadrado, que é igual a soma do quadrado dos outros dois lados, 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 15, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que você quer calcular, vezes o cosseno de 60. X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, 100, mais 15 ao quadrado, 225, menos
2 vezes 10, 20, vezes 15, 300. O quociente de 60 é meio. Então, x ao quadrado vai ser 100 mais 225, 325, menos 300 vezes 1, 300, dividido por 2, 150. 325 menos 150, 175. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, x vai ser a raiz quadrada de 175. A raiz quadrada de o 175 pode ser escrito como 25 vezes 7. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, fica 5 raiz quadrada de 7, porque o 7 não é um número inteiro. Então, o perímetro, que é a soma da medida dos lados, vai ser 10 mais 15 mais 5 raiz de 7. 10 mais 15, 25. Aí, você coloca o 5 em evidência, porque 25 e 5 raiz de 7 são divisíveis por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 raiz de 7 dividido por 5 dá raiz de 7. Então, a resposta é a letra 5 mais 5 raiz de 7. A resposta é a letra E. Número 4. A roda de uma motocicleta possui o raio medindo 50 centímetros. Determine a distância que a motocicleta percorre quando a roda dá 500 voltas. Utilize π igual a 3,14. Então, o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio, só que ela vai dar 500 voltas. Então, você multiplica por 500. Então, o comprimento vai ser 2 vezes, falou para utilizar π igual a 3,14. 2 vezes 3,14 vezes 50, que é o raio, né, da roda da motocicleta, vezes o 500, que é o número de voltas. Então, você multiplica, dá 157.000 centímetros. Divide por 1.000, para poder transformar em quilômetros, porque um quilômetro tem 1.000 centímetros, dá 1,5 quilômetros. Ou seja, 1,5 km.